Agora sim, depois de problemas de áudio, muito boa tarde, pessoal. Hoje que é Renato Salvadori, do canal R Salvador Oficial, da empresa RS Data Security, para não ter confusão, né? Eu faço divulgação da minha empresa, porque eu não sou um youtuber, eu não sou um influencer, eu tenho uma empresa de consultoria e projetos em segurança da informação e gosto de gravar vídeos aqui no YouTube no intuito de difundir informação, transformar a informação extremamente técnica em informação que a gente possa discutir numa mesa de bar. Basicamente é isso. E é ajudar pequenas empresas, médias empresas, curiosos, proprietários de criptomoeda a proteger melhor os seus ativos. É isso. Beleza? Então a RS Data Security é a empresa e o R Salvador Oficial é o canal. Beleza? Então sejam muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, dia 20 de maio de 2026. O ano tá voando e hoje eu quero trazer para vocês hoje o conteúdo especial para dev. Então, se você é dev, vamos discutir esse ponto aqui, pessoal, que eu não vi nenhum youtuber falando disso aqui, cara. Isso aqui é interessante, ó. Vocês ficaram sabendo, cara, que a Grafana teve os tokens do GitHub roubados, cara, exatamente. Então aqui vamos acompanhar a matéria aqui, ó. Bom, antes disso, né, deixa eu dar um contexto aqui para vocês não ficarem perdidos aqui, né, na matéria aqui, né. Então, a Grafana, né, a Grafana Labs, né, que é a empresa por trás da Grafana, confirmou lá que um terceiro não autorizado obteve um token que dava acesso ao ambiente GitHub da empresa, né? Daí, com esse token, os atacantes conseguiram baixar, cara, todo o código fonte do Grafana. Então, volta para minha tela aqui. Depois, eles tentaram extorquir a empresa, né, exigindo pagamento para não divulgar o material. Segundo a Grafana, eu até acredito que seja verdade, porque GitHub, né, enfim, não houve vazamento de dados de clientes, mas talvez de credencial. Não. Mas, cara, baixou todo o código, né? Nem impacto em sistemas ou operações de clientes, né? Também disse que iniciou análise forense, identificou a origem do vazamento, rotacionou a credencial exposta e adotou medidas de segurança. Mas um detalhe importante aqui é que a empresa se recusou a pagar o resgate, tá? Seguindo orientações do FBI. Aqui apareceu um alerta aqui, deixa eu ignorar aqui. Meu Mac tá indo pro vinagre aqui. Então, vamos ler a matéria aqui, só para vocês entenderem aqui. Então, eu tô sempre trazendo matéria aqui, que acho que é um negócio que tem rendido mais o bloco aqui, como diria o Emílio, né? Então, ela confirmou no final de semana que hackers conseguiram invadir seus sistemas e fazer o download de toda a base de códigos da empresa, toda a propriedade intelectual da empresa. A companhia anunciou no dia 17 de maio, ou seja, 3 dias atrás, que decidiu não pagar o resgate, né? O grupo de extorsão, conhecido como Coinbase Cartel, reivindicou o roubo e tentou chantagear a empresa para evitar a divulgação do código. Então, olha lá, tá falando do token, essa matéria é da CISO Advisor, tá? Depois eu vou deixar o link na descrição. A Grafana afirmou que a pessoa não autorizada obteve um token com acesso ao ambiente GitHub da empresa que permitiu o download do código-fonte. A investigação determinou que nenhum dado, tá? Isso aqui eu já falei, né? Então, quem é essa Coinbase? A Coinbase surgiu em 2025 como braço de roubo de dados da Scalar Lapsus Hunters. Especialistas em segurança da Alcyon afirmaram que o grupo tentou extorquir mais de 100 empresas em vários setores desde setembro. Então os caras estão volumosos aí, né? O grupo não utiliza ransomware em seus ataques, confiando em credenciais roubadas e engenharia social para obter acesso às redes das vítimas. E, né, quem é a Grafana, né, só para quem está querendo de paraquedas aqui, acho que é importante, né, é uma empresa de análise e visualização de dados, cara. Então, é uma empresa que ela lê grandes data lakes, né, e transforma isso, o core dela, transformar grandes bases de dados em visualizações, né. Então, eles têm APIs, eles têm todo um código-fonte para trabalhar e transformar em dashboards, painéis, etc e tal. Os caras têm mais de 7 mil clientes no mundo, tá? Então,
eles são bem importantes nesse cenário. Então, esse aqui é a notícia. Então, o que eu queria trazer para vocês é a questão das considerações aqui, né? Então, o token, ele não é um detalhe técnico, cara. O token é credencial. Eu já fiz vídeos aqui anteriores sobre a questão da sessão, né? Então, e aí, dependendo da permissão, o token pode valer tanto quanto uma senha privilegiada, cara, né? Então, com o token válido, cara, o atacante pode acessar repositório, baixar código, interagir com as integrações, isso no ambiente da Grafana, né? Consultar informações internas, acionar automação e chegar até em pipeline, em muitos casos, cara, em ambientes conectados. Então, tipo assim, então por um atacante, um token válido é uma chave, cara. Muitas empresas tratam essa chave como se fosse um arquivo temporário, não é, né? Então, isso é o que a gente leva disso, né? Então, principalmente o pessoal de DevOps, né? E aí implantando o SecOps, obviamente, né? Então, o token tem que ter um escopo limitado, o token tem que ter uma validade, o token precisa ser rotacionado, o token precisa ser monitorado, o token precisa ser revogado quando houver qualquer tentativa de suspeita, né? Não pode ficar espalhado em máquina, script antigo, em pipeline, enfim, tá? Um outro ponto, né, sobre o código, né? Mesmo, aí vai um ponto aqui que eu discordo, assim, não é que eu discordo, mas eu levanto questões. Mesmo que não há dado de cliente, cara, vazamento de código-fonte é sério, cara. Por quê? Porque código-fonte pode mostrar como a empresa funciona por dentro, revelar arquitetura, mostrar todas as integrações, as APIs e tal, pode indicar as dependências, pode mostrar padrões de autenticação, revelar endpoints, expor comentários dos devs, né? Pode mostrar caminhos de deploy, indicar bibliotecas vulneráveis, ou seja, pode revelar como a empresa trata erro, log. Então, cara, todo o ambiente operacional da empresa, de uma certa forma, está ali. Tá? Então, assim, mesmo sem dado de cliente, vazamento pode virar um mapa para ataque futuro, vocês estão ligados? Né? Então, assim, não é só sobre roubar o produto da Grafana, é roubar o mapa deles, cara. Né? Então, talvez o criminoso não consiga explorar nada, mas, cara, ele tem um pipeline ali para ele poder explorar um futuro bem grande. Né? Um outro ponto interessante que eu queria comentar dessa matéria foi que a questão que não foi ransomware, né? Que é bem conhecido, né? Foi um processo de roubo de credenciais, né? Então, e aí principalmente focando em phishing, né? Então, isso foi interessante, né, cara? Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né, nisso aqui, né? Então, enfim, né? Isso muda um pouco a estratégia de defesa, né? Então, porque falou-se muito de ransomware, aí já se fala de backup, né? Mas, cara, backup não resolve extorsão por vazamento, cara. Porque, pensem, o backup serve para recuperar um ambiente a partir de um ransomware, mas se você tem um tipo de dado desse vazado, cara, ele nem interrompeu o teu ambiente. O ponto não é esse, o ponto é o vazamento da informação mesmo, né, cara? Então, a questão aqui é prevenir essa filtração, né? Detectar comportamento anômalo o mais rápido possível, né? Um outro erro importantíssimo, cara, importantíssimo, é o seguinte, quem é de DevOps, né? Sabe, os estágios ali de homologação e produção, né? A gente joga todas as ferramentas para proteção da produção, né? Que onde está vindo o dinheiro, mas esquece da parte de homologação, cara, né? Então lá na produção você põe firewall, servidor cloud, endpoint, EDR, CIEM, puta, PQP, para não falar bravão, mas esquece da esteira de dev, cara. E a esteira de dev é um ambiente crítico, cara. GitHub não é só lugar onde fica código, não, cara. Mas parte da infra da empresa, vocês estão ligados? Então, CACD não é só automação, é caminho para produção, entendeu? Então, pipeline não é só comodidade, cara, né? Então, a esteira de desenvolvimento, ela é um ambiente crítico tanto quanto a produção, cara. Tem como tratar ele como coadjuvante é um erro de segurança, tá?
Então, por exemplo, aqui que eu traria para discussão, né? Você tem o GitHub sem ter uma revisão de permissão, com tokens antigos ainda válidos, com secrets expostos, pipelines com privilégio demais, conta de desenvolvedor sem MFA forte, né? Repositório privado tratado como se fosse invulnerável, né? Não, isso aqui ninguém nunca vai mexer, né? Falta de monitoramento, enfim, né, cara? Então, isso é também um ponto importante. Então, o ponto em questão é como trazer a união dessas duas coisas, né? Então, o SecOps, cara, não pode olhar só para endpoint. Então, precisa olhar para desenvolvimento também. Então, tem que virar um DevSecOps, né? Então, hoje a segurança operacional precisa conversar com engenharia, cara. Então, precisa ter inventário de repositório, precisa mapear os secrets, precisa revisar as permissões, precisa monitorar os eventos que acontecem dentro do GitHub, né? Precisa acompanhar o pipeline, precisa saber quem pode ou quem não pode acionar os deploys, né? Então, o CISP fala muito dessa questão, né, de você ter uma divisão muito clara de quem faz, de quem aprova, de quem comita. É bem importante essa separação de funções, bem importante, tá? Então a segurança, cara, ela não termina só no deploy, cara, ela começa antes do código chegar em produção, na verdade, tá? Aí a gente pode falar de várias coisas, né? O MFA como obrigatório, single sign-on quando possível, revisão periódica de acessos, list privilege, que é um outro ponto muito importante que a gente traz aqui com o CISP, né? Que é sempre o princípio do privilégio mínimo, secret scanning, proteção do branch, code review, assinatura dos commits quando aplicável, e aí tem uma lista, né? Então depois de a gente ter falado de tudo isso, a gente entra para a parte final, que é, tá, o que fazer quando o token vaza, né? Não basta trocar senha, cara, né? Então, cara, você tem que revogar imediatamente, você tem que rotacionar os secrets relacionados, você tem que revisar as logs de acesso, né? Você tem que ver quais os repositórios que foram afetados ou acessados, ver se houve algum clone, né, download ou alteração, ver se os pipelines foram acionados, né, ver se houve criação de novos tokens. Então, isso faz parte, cara, do processo de, quando você tem um incidente, né, você tem a contenção, e aí depois você tem a análise de causa raiz, e aí você tem que pensar lá no estabelecimento de backup, de subir o ambiente, né? Da tomada de ação. Muitas vezes as empresas elas partem para a resolução do problema sem executar essas partes primeiro, que é a contenção daquele dano, né? E a erradicação, cara, fazer uma análise causa raiz, e para isso você precisa fazer uma análise profunda disso, tá? Senão vai acontecer de novo. Né? E aí revisar permissões, verificar se houve tentativa de movimentação lateral, né, e documentar isso, cara. Então a pergunta é, quando um token vaza, não é só quem acessou, tá? Então é o que esse acesso que foi comprometido pretende fazer também, é bem importante, né? Então uma dica que vai para vocês que estão assistindo o vídeo, cara, transformar isso num checklist executivo. Então, tipo, quais repositórios são críticos, né? Quem tem acesso administrativo ao meu GitHub? Quem pode criar token? Quais tokens estão ativos? Quais tokens estão sem inspiração? Quais integrações acessam os repositórios? Onde ficam as secrets? Existe secret scanning ativo? Existe MFA obrigatório? Existe alerta para clone massivo? Existe processo de revogação emergencial? Isso está documentado, cara, né? Existe um plano de resposta para vazamento de código, ou seja, existe um plano de resposta para incidente. Então, se você não sabe se todas essas coisas existem na sua empresa, ou se você é o dono da empresa de dev e não sabe responder isso, cara, você não sabe quais portas estão abertas. Então, no caso da Grafana, cara, não é só uma notícia de uma empresa grande, nesse caso é uma empresa grande,
né? É um lembrete que a questão de perímetro, cara, ela mudou faz muito tempo. Essa aqui é uma grande verdade. A empresa não está só no data center, ela está na cloud, ela está no endpoint, né? E ela também agora está no repositório, tá bom, meu amigo? No token, na secret, no pipeline, na conta do desenvolvedor, na integração com terceiros, na automação do deploy. Então, cara, para terminar o vídeo de hoje, eu acho que hoje o vídeo ficou um pouquinho longo. Empresa que não protege código, cara, credenciais, estrela de dev e tal, tô deixando o atacante entrar antes mesmo de virar um produto, beleza? O vídeo de hoje era esse. Lembrando que é Restart Security, né? A gente ajuda empresas a estruturar a segurança da informação, SecOps, DevOps, Pentest, Hardening, gestão de riscos e resposta a incidentes, beleza? Se sua empresa usa GitHub, cara, GitLab, Pipeline, tokens, secrets ou integrações críticas, esse é o momento de revisar a sua exposição, beleza? O vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo, provavelmente sexta-feira. Um forte abraço.